Olá, eu sou Lívia Lopes e começa agora mais um episódio do Vida OnCast. Roda a vinheta, Lucas! Toda vez que é pra gravar Vida OnCast de saúde bucal e de odontologia, eu fico assim, ó, sorrindo. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros dentinhos das crianças, que é um marco cheio de descobertas e muitas dúvidas dos pais. E o que falar desses dentinhos quando eles nascem, crescem e caem? São muitas dúvidas, mas hoje nós vamos tirar todas elas e você vai entender como ajudar os pequenos a sorrir de orelha a orelha. E para me acompanhar nesse papo aqui de hoje, eu tô com a Adriana Moraes, analista de RH e mãe do Apolo, de 3 anos. Eu amei o nome do Apolo, Adriana. Bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada. E tô com o doutor Alexandre Carvalho, dentista. Muito bem-vindo, doutor Alexandre. Obrigado, é um prazer, Lívia, estar aqui. Prazer é nosso. Adriana, o Apolo tem 3 anos, então a gente estava aqui na maior conversa, né? Era antes de ligar as câmeras, porque antes acontecem muitas coisas, né, Lucas, aqui. O Lucas adora o papo que vem antes. E o Apolo, como ele tem 3 anos, os dentinhos dele ainda não caíram. Mas como é que foi o desafio dos dentinhos dele nascendo? Porque tem muitas questões, né, que a criança não quer comer, a criança fica enjoadinha, aí também não sabe se comunicar direito. Como é que foi na tua casa com o Apolo? Então, nesse nascimento dos dentes, né, assim, todos os sintomas possíveis, né, acontecem, né? Então, tudo que o pessoal fala é mito, né, dá febre, não dá febre, dá diarreia, não dá diarreia, com certeza tem muitos sintomas que vêm com o nascimento dos dentes, né? Às vezes, do nada, a criança começa com a febre, começa a já ficar mais chatinha, e aí logo que passa um tempo, você já vê que era um dentinho que estava nascendo, né? Entendi. Então, é uma fase bem complicada, assim, para os pais também, né? Para poder ter, né, tem remédios hoje em dia que você pode passar na boquinha da criança para aliviar, mas mesmo assim ainda deve ter uma dor, deve ter um incômodo ali que é bem complicado. Sim. Doutor Alexandre, é comum, né? É natural que os pais se preocupem nessa fase dos dentinhos nascendo. Quais são os cuidados básicos que os pais precisam ter com a saúde bucal da criança quando os dentinhos estão nascendo? Bom, é natural e excelente que tenha essa preocupação, porque muitas vezes a gente não acompanha, não sabe qual que é a evolução disso. Os primeiros dentes, né, Adriana sabe, nascem por volta dos 6 meses e é aquela situação, a criança não se comunica, a criança não fala o que está acontecendo. Então a gente costuma recomendar que assim, dentista, para quando você vai no dentista? Quando já está com todos os dentes? Não, logo no começo, uma fase boa para a gente acompanhar, ver. A gengiva começa a ficar com 6 meses com um aspectozinho, já o formatinho do dente. E claro, aquele dente vai romper uma gengiva, vai romper uma barreira ali, a criança vai sentir aquele incômodo e tal. E o dentinho apareceu, a gente já começa, a higienização já começa, até antes. Sim. A gente recomenda sempre bebê passar a fraldinha no tecido gengival, porque fica o leite, fica... né? Só a fraldinha. Só fraldinha, às vezes seca. A fraldinha ou seca da ou pontinha embebida. do dedo ali, né? Com a própria água e tal. Mas limpar o rebordinho gengival, porque aquilo fica o resto de leite e tal. Então a gente recomenda limpar. Nossa, mas sem dente? Sem dente. E aí conforme o dente nasce, hoje em dia a gente tem nessa fase dos 6 meses, que essa gengivinha está começando ali, o dentinho está começando a nascer, 6, 8 meses. A gente tem umas dedeiras que você encaixa no seu dedo e ela tem uma sardinha bem macia. Então você massageia essa gengiva de forma que a gengiva acabe ficando mais molinha para que o dente consiga nascer com mais facilidade. Então, a partir daí, nasceu, vamos limpar, vamos escovar. O cuidado começa nessa época, né? Entendi. E, doutor Alexandre, quando a criança ali tá nascendo com o dentinho dela e ela fica enjoadinha e, por exemplo, não quer comer, não quer mamar, o que é que faz? É difícil, Lívia, porque assim, eu sou um pouco relutante com a questão de medicação para criança nessa idade para isso. Mas eles ficam, né? O dentinho tá nascendo, a criança tem febre. Não tá na literatura, não tem aquele manualzinho ali que a gente tem que seguir. Mas a gente acompanha, a gente vê o histórico, a gente, né, eu tenho 3 filhos, eu acompanhei isso. Já caíram os dentes? Já nasceram e já caíram? Mas ela tá com 20, o meu mais novo tá com 11. Já caiu, faz tempo. Já caiu faz tempo, já quase nem lembro mais. E a gente vai, então assim,
nasceu, eles vão ficar, não quer comer, ou tem febre, ou, né, tem uma indisposição. Então a gente acompanha, vê o que precisa, né? Vai, se é uma fase que o dente está ali, você percebe aquela inflamaçãozinha que ele vai nascer, uma comidinha mais levinha e tal, mas não tem muito jeito, né? A gente vai acabar passando, né? Não tem jeito. Se precisar medicar, aí a gente entra com um analgésicozinho bem leve para a idade, para o tamanho, né? Uma gotinha e tal. Não tem muito... Tem pomadas hoje em dia que aliviam isso, que tem anestésicos, mas assim, são paliativos. Aquele processo vai acontecer de qualquer jeito. É saber que é uma fase natural e você vai ter que levar da melhor maneira. E tem que fazer mesmo. E Adriana, você já pensa aí quando os dentinhos aí do Apolo estiverem caindo? Eu já tenho medo dessa fase. Já tem medo? Eu já tenho. Porque hoje, nessa questão da escovação, já é ainda um desafio, né, pra gente, nós pais. Como é que tu faz na tua casa pra deixar esse... Eu vejo muitos conteúdos, né, a gente que trabalha aqui com redes sociais também, de como deixar esse momento da escovação. Porque assim, eu não gostava de escovar o dente quando eu era criança, né? Eu queria brincar. Então, a gente vê muito conteúdo de como deixar essa fase mais divertida. Sim. Como é que tu faz lá com a Apolo? Tem que ser por base da brincadeira mesmo. Então, comprar uma escova diferente, uma escova divertida, com personagem que gosta. Entendi. Né? Vale tudo nessa hora pra tentar fazer da melhor forma. Contar, olha, o bichinho do dente, vamos limpar, senão o bichinho do dente vai ficar aí, ele vai comer seu dente. Não pode, vamos tirar ele daí. E aí a mãe fica lá, o pai segura, a mãe tenta escovando em cima. Agora embaixo, agora em cima. E todo dia essa luta. A gente estava aqui conversando antes de começar a gravação da nossa época, né? Como é que os nossos pais arrancavam os dentes, uns colocavam uma linha, né? Uns pra guardavam, né? Eu não lembro dos meus pais guardando os meus dentes, mas a gente estava conversando aqui, né? Que você guarda os dentes dos seus filhos. E, doutor Alexandre, como é que a gente faz, né? Que os pais e os cuidadores podem fazer para deixar essa fase, como eu estava agora falando com a Adriana, de uma maneira mais lúdica mesmo e mais leve. Porque eu lembro que eu morria de medo de dentista, né, aquele espaço todo branco, e morria de medo de arrancar dente. Eu tenho certeza que as crianças de hoje... Não, gente, vou confessar que eu tenho medo até hoje. Então eu não julgo ninguém, não julgo. É verdade. Aí como é que a gente faz isso para as crianças, para deixar essa fase menos pesada? A gente acompanha pais. Se o pai transmite o medo para a criança, e a criança pensa, meu pai tem medo, eu tenho medo. Então, chega lá, é muito complicado. Então, tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa... Tem pai que ameaça a criança com o dentista. Você vai no dentista. Se você não escovar, você vai no dentista. Então, o dentista é o vilão, né? Então, a gente chega ali, a criança já desesperada, né? E você tem... É um trabalho mais difícil do que quando você naturalmente acaba levando. Eu vou voltar um pouquinho na questão da escovação. Certo. É uma fase terrível. A gente compra escova de bichinho do personagem predileto, a gente, né, tenta... Mas é uma luta, né? Eu costumo brincar e até correr no risco de ser cancelado. Eu tenho três filhos. Eu tenho 3 filhos. E era um parto, né? Quando eles são pequenininhos e tal. E eu me lembro que assim, gente dentista, né, tal, vai escovar. E tem que escovar direito. Não adianta. E a gente tem o pai dentista é o peso, né, do pai dentista. E a gente tem um problema muito grande com essa questão, Lívia, porque eu pego crianças, além de pediatria, né, eu faço a parte de endodontia, que é canal, e eu tenho cada vez mais crianças de 8, 9 anos com os primeiros dentes permanentes, com canal para fazer. É uma coisa... 8 anos? 8, 9 anos. E numa vertente crescendo. Como é que evita isso, doutor? Com escovação? É com escovação e cuidado. Eu não sabia. Porque primeiro que assim, um buraquinho no dente, uma cavidade, não aparece de um dia para o outro, né? É verdade. Então, se você faz essa escovação do seu filho com ele diariamente, você vai ver o que está nos dentes dele, você vai ver o que tem ali. Então, a chance de você chegar numa situação dessa é muito menor. Porque você está acompanhando, você está vendo, você está olhando a evolução. Então, a gente tem que escovar, tem que olhar. Na idade do Apolo, principalmente, que eles não têm o controle.
A gente faz a escovação, a gente olha uma pasta sem flúor. Por quê? Porque o flúor, ele é muito legal para a estrutura do dente, mas ele é tóxico se ingerido. E a criança, aquela Ela pasta... não sabe colocar pra fora, não põe para fora. E outra, aquela pastinha gostosa de tutti-frutti. Nossa, ele ama, né, tá? ele fica ali, ele ama. Então, pastinha sem flúor. Eu ainda recomendo uma vez ou duas por semana usar uma pasta que tem uma proporção de flúor menor para criança, para pelo menos colocar aquele flúor no dente, mas escovar e acompanhar. Se você acompanha, se você olha, se você tá vendo como é que tá o dente do seu filho ali diariamente, a chance de chegar numa situação dessa de 8, 9 anos com um canal de dente permanente, eu tenho pacientes de 8, 9 anos com os 4 primeiros molares, que são os dentes mais importantes da mastigação, com canal para fazer. Que dó, gente. É terrível, é terrível. Então, assim, a gente tem que fazer esse acompanhamento, porque os dentes vão começar a nascer com 6 meses, até mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, e depois com 6 começam a cair, e vai até os 13 nascendo novos. Sim. Então, é uma fase que a gente tem que acompanhar, não adianta. Você aconselha, por exemplo, a Adriana que tem aqui o Apolo na faixa dos 3 anos, né? Os pais que têm filhos ali 4, 5 anos, já explicarem para eles que em algum momento os dentinhos vão cair, para ir diminuindo esse medo? Ou você acha que quando for acontecendo é que vai contando? Ou é melhor adiantar? Não, eu acho que assim, toda conversa que ela é, né, no sentido de você preparar e não de você, né? e não de você pôr o medo, ela é legal. Então, olha, porque tem pais, e eu acompanho isso lá no consultório, tem pais que falam assim, esse dentinho, esse daí é de leite, é o descido, né? É o de leite, não precisa cuidar. Pelo amor de Deus. Já Então, ouvi assim, isso também. muito. Então, a gente tem, falar, olha, vamos escovar, vamos cuidar, depois de um tempo esse dentinho vai cair, vai vir um outro novo, maior, mais bonito, porque você vai crescer, o seu dentinho é pequenininho, então precisa de um dente maior, e isso vai acontecer e tal. E a gente até brinca, né, com as crianças. Papai do céu dá 2 chances, te dá um dentinho e depois te dá outro. Acabou, a partir daí você tem que comprar. A terceira dentição você tem que comprar. A negociação é essa. 2 você tem de graça, a terceira você tem que comprar, né? E é difícil, porque criança, né, não entende. Então a gente tem... E a fase, com os 6 anos, quando começam a cair, né, começam a ficar molinho, né, tem dente que começa a nascer com o outro que não caiu ainda, e aí... Porque geralmente, no caminho normal, a gente não precisa de uma intervenção para tirar o dente, né? Isso acaba acontecendo naturalmente. Por que o dente de leite cai? Quem nunca perdeu um dente comendo uma maçã? Exatamente. Né? Ali comendo um arrozinho, né? Exatamente. Com ovo, E você quando a gente sabe, era criança. Pois é. A gente recomenda, às vezes, o dentinho tá mole, né? O pai não quer tirar ali no consultório. Não quer... A gente fala, dá maçã, dá alguma coisa. Porque vai cair, vai soltar, né? Tal. E por que o dente de leite cai? O dente de leite cai porque a raiz dele, o dente permanente vem embaixo, vai desgastando essa raiz, a gente chama de esfoliação, e aí esse dente perde a raiz, ele não tem inserção, ele fica mole e cai. Mas às vezes o caminho, um dente vem numa posição que não chega a esfoliar essa raiz, aí a gente tem que intervir. E aí vai pro consultório, aí a gente tira, e aí que é legal sempre o acompanhamento, que a gente olhe, que a gente faça uma radiografia para ver a erupção, porque os dentes são formados na idade fetal, não é o dente, né? Então, se você tirar uma radiografia de um bebezinho, os dentes permanentes, os dentes estão lá na radiografia, porque isso é formado em idade embrionária, em idade fetal. Então tem que ter o acompanhamento. Ótimo. Então é diálogo, acompanhamento e observação. Isso, né? Muito. Agora, saindo um pouquinho aqui da questão do nascer e do cair dos dentes, eu vou entrar aqui no assunto polêmico. Lucas, coloca aí aquelas bombinhas que tu coloca do assunto polêmico. Vou falar de chupeta e de chupar o dedo. É verdade, doutor Alexandre? Não esconda nada da gente. É verdade que faz mal? É aconselhável? Não é? É polêmico. Muito. E eu sou dentista, 3 filhos, né? A criança tá lá. Eu sempre falei, chupeta nem pensar. Nossa, nunca. O Apolo usa chupeta? Nunca usa chupeta. Nunca usou. Graças a Deus. Os meus também não. Mas assim... A hora que a criança tá ali, chorando, você já invocou todos os santos possíveis e imaginários, você vai lá e fala assim, vai. Não tem certo nem errado, né? Tem ali o que é melhor pra criança, pro pai e pra mãe. É prejudicial. Por quê? Porque a
A chupeta, principalmente, ela tem formatos anatômicos, que é a chupeta ortodôntica, que ela tem um formatinho que minimiza esse problema. E tem aquelas chupetas que são redondinhas. O excesso do uso da chupeta, né, a continuação daquilo, a própria mamadeira, tem criança que fica com o bico da mamadeira ali o tempo todo, ela muda o formato da mordida. São aquelas crianças que você vê morder e os dentes de cima não encostam no de baixo, porque a gente chama de mordida aberta, é o formatinho da chupeta ou do dedo. Ah, entendi. Que causa isso? Causa. Então, assim, é prejudicial nesse sentido. Então, se não tiver jeito, porque às vezes não tem, né? E a gente sempre recomenda, vamos lá, uma chupeta com formato anatômico, que é uma chupeta ortodôntica que fala, as mamadeiras também com formato anatômico, mamadeira só para a hora da mamadeira e não como consolo ali para a criança. Então, tudo isso, mas isso você consegue como? Indo lá, fazendo acompanhamento, ouvindo uma opinião, buscando as informações. Então, é muito difícil ainda hoje em dia. Em determinada fase, se a criança tirar o hábito, né, da chupeta e tal, a mordida volta. Ah, entendi. Então, dependendo da época, dependendo da fase, né, ela volta. Então, assim, é um prejudicial, mas um prejudicial que, assim, se der para evitar, legal. Se não der para evitar... Faz parte. Faz parte. A gente acompanha. Acompanha e vai resolvendo no caminho. O importante é acompanhar. Com certeza. Depois recorre lá no dentista. Depois vai lá. Depois procura o doutor Alexandre. A gente tem que trabalhar, não tem jeito. Muito obrigada, doutor Alexandre, pelas dicas e pela sua participação. Eu amei conversar com você. Muito obrigada, Adriana, pela sua participação também. Obrigada, Lívia, adorei. Obrigada a você que nos assistiu. Aqui na tela do vídeo tem um QR Code para você apontar o seu celular e falar o que é que você está achando do nosso programa e os temas que você quer ver aqui na mesa. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, curta esse vídeo e não esqueça, o nosso encontro é toda terça-feira aqui no YouTube. Até lá!